Eu juro que vi o desespero nos olhos dele. E mesmo assim, ninguém acreditou em mim. Ele apertava o abdômen com tanta força que os dedos deixavam marcas na pele. O rosto molhado de suor, o corpo tremendo de dor. Mas os exames diziam que estava tudo bem. Na emergência, quando um paciente jovem chega se contorcendo, a gente tenta manter a calma, seguir o protocolo. Mas algo naquele olhar me travou. Era como se ele estivesse pedindo ajuda sem usar palavras, como se já soubesse que ninguém o levaria a sério. Durante dias ele foi ignorado, internado, medicado, empurrado de plantonista em plantonista. Quando descobriram a verdade, era tarde demais para desculpas, porque o corpo dele escondia algo tão raro que quase o matou. E mesmo assim, ele tentou avisar o tempo todo. Só que ninguém escutou. Meu nome é Rafael, tenho 36 anos, sou médico emergencista e trabalho há quase uma década na linha de frente de um hospital público. Já me acostumei com o caos das madrugadas, com as filas nos corredores, com os pacientes que chegam pedindo por ajuda, mas precisam esperar horas por um leito. Me acostumei a ver a vida tentando escapar por entre dedos desesperados e a morte entrando sem pedir licença. Mas por mais que a gente endureça com o tempo, tem dias que nos quebram por dentro. Histórias que grudam na gente como cheiro de hospital. Aquele que a gente tenta esquecer, mas volta no jaleco, no carro, nos sonhos. Foi em um desses dias que conheci o André. Era um fim de tarde abafado, de plantão lotado e com apenas 2 médicos para atender quase 50 pacientes. O barulho das macas sendo empurradas, o bip insistente dos monitores e os gritos de dor se misturavam ao cheiro de antisséptico barato. Foi nesse cenário que ele chegou. Um garoto de 17 anos, pálido, suando em excesso, os olhos fundos e o semblante visivelmente esgotado. Ele andava com o corpo curvado, pressionando o lado direito da barriga com a mão direita. Tinha algo na sua expressão que não combinava com sua idade. Ele não parecia assustado. Ele parecia conformado, como quem já havia passado por várias portas e escutado apenas a mesma coisa. Não é nada grave. Na ficha de entrada, constava que aquela era a 3ª ida ao hospital em menos de uma semana. Sempre com a mesma queixa. Dor abdominal intensa, que variava de lado, irradiava, enjoava, depois aliviava por algumas horas e voltava pior. Em todas as vezes anteriores, ele foi liberado com a mesma explicação. Virose. Na emergência, a gente aprende a reconhecer padrões. Os sintomas dele não batiam com o clássico quadro de apendicite. Sem febre, sem sinais laboratoriais muito alterados, e a dor migrava. A maioria dos médicos já havia assumido que era algo funcional, talvez até psicológico. Estresse, ansiedade. Adolescente mimado, ouvi alguém comentar no corredor. Mas algo me incomodava. Quando olhei nos olhos dele pela primeira vez, não vi simulação. Vi pânico. E vi vergonha. Vergonha de parecer fraco, de estar ali de novo, incomodando mais uma vez, sem que ninguém acreditasse nele. A mãe do André estava sempre ao lado dele. Uma mulher simples, cansada, que tentava manter a calma. Falava baixo, agradecia o tempo todo e pedia desculpas por incomodar demais. Em uma dessas conversas, ela me contou que o filho tinha sido sempre muito resistente à dor. Que desde pequeno aguentava sem reclamar, até quando quebrou o braço numa queda de bicicleta, só pediu ajuda horas depois, quando o inchaço já tomava conta. Doutor, se ele está dizendo que está doendo, é porque está mesmo. Ele nunca reclama de nada. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu sabia que a medicina nem sempre tem respostas rápidas, mas também sabia que muitas vezes a dor é subestimada. Principalmente quando não vem acompanhada de exames alterados ou gritos de desespero. André não gritava, não chorava, só observava tudo com um olhar silencioso que misturava súplica com cansaço. Ali, naquele início de plantão, eu ainda não sabia que aquele caso seria um dos mais raros e mais marcantes da minha vida. Mas já sabia que algo estava errado e que, se eu não fizesse nada, talvez ninguém fizesse. Internação. André já havia sido examinado por 3 médicos diferentes,
Nenhum encontrava algo conclusivo. O ultrassom abdominal deu normal. A dor parecia migrar do lado direito para o esquerdo e, às vezes, sumia por algumas horas. Ele recebia analgésicos e, como a dor dava uma trégua momentânea, voltavam à mesma explicação. Crise psicossomática. Deve ser estresse, disseram. Ansiedade. Adolescente não sabe lidar com pressão. Eu me lembro bem do momento em que essa verdade foi aceita como regra. A partir dali, tudo o que ele dizia era filtrado por esse rótulo invisível: exagero, teatro, carência. E essa foi a primeira mentira. Não dele. Nossa. O maior erro em medicina não é não saber. É fingir que sabe quando não sabe. É quando a gente se agarra a um diagnóstico cômodo só para não admitir que algo está fora do que aprendemos. E a dor dele começou a ser ignorada com base nisso. Ele virou o garoto que não tem nada. Não importava que ele não conseguia se alimentar direito, que sua pressão começou a oscilar, que os olhos estavam mais fundos a cada dia. Era mais fácil supor que era emocional. Era mais fácil tratá-lo como alguém difícil. A mãe começou a perceber. Em silêncio, ela sentia o preconceito disfarçado que pairava no ar. O jeito como os profissionais respondiam mais secos, como alguns nem olhavam. Nos olhos do filho. Um dia, ao me encontrar no corredor, ela me disse com a voz embargada: Doutor, será que ele está ficando louco mesmo? Porque eu juro, eu vejo ele sofrer. Eu vejo. Aquela frase me atravessou. Porque ali estava uma mulher que confiava na ciência, mas estava começando a duvidar da própria percepção por causa da nossa negligência coletiva. A dor do filho estava sendo desacreditada, ao ponto de ela começar a duvidar do que via. Na noite do quarto dia, passei no quarto de André, antes de sair. Ele estava virado para a parede. Perguntei se ele precisava de algo. Ele respondeu sem virar o rosto: Eu só queria parar de doer, doutor. Nem que seja para não acordar mais. Eu congelei. Não foi uma ameaça. Não era drama. Era um pedido. Calmo. Cruelmente sincero. Naquele momento entendi que a dor dele já não era só física. Ele estava exausto de ser desacreditado. E essa é uma dor que muitos não conseguem carregar por muito tempo. Saí da sala com um peso enorme no peito. Algo dentro de mim gritava que havia algo errado. Muito errado. Mas eu também sabia que, se insistisse sem provas, seria só mais um médico emotivo defendendo um paciente difícil. E foi nessa hesitação que cometi meu erro. Não agi com a firmeza que deveria. Não bati na mesa. Não exigi novos exames. Não gritei por ele. Eu esperei. E a dor dele continuava crescendo em silêncio. Na manhã do quinto dia, André acordou aparentemente melhor. A dor tinha diminuído um pouco. Ele conseguiu tomar metade de um café com leite e disse estar se sentindo menos tonto. Os sinais vitais estavam mais estáveis e pela primeira vez em dias alguém na equipe sorriu e disse: Tá vendo? Era só ansiedade mesmo. A enfermeira comentou comigo no posto: Esses adolescentes se alimentam mal, dormem pouco, vivem com o celular na mão. Qualquer coisa vira crise. E eu quis acreditar. Por conveniência, talvez. Ou por cansaço. Fazia muito tempo que não víamos um final simples por ali. E parte de mim queria que fosse isso. Queria que ele estivesse melhorando, mesmo que eu não tivesse nenhuma explicação objetiva para dar. Naquele dia, os médicos responsáveis decidiram reduzir os analgésicos e continuar com observação clínica. Nenhuma intervenção, nenhum novo exame. Afinal, o quadro estava evoluindo bem. A mãe dele chorou discretamente no corredor. Mas desta vez foi de alívio. Ela agradeceu a cada profissional que passava, dizendo que finalmente o filho parecia estar voltando ao normal. E ele só ficou em silêncio, com os olhos abertos, olhando para o teto como se estivesse à espera de alguma coisa. Na hora, eu interpretei aquilo como cansaço. Mas hoje, olhando para trás, percebo que ele não estava melhorando. Ele estava apenas exausto. Exausto de lutar. Exausto de explicar a própria dor. Exausto de esperar que alguém acreditasse nele. O silêncio dele não era paz. Era desistência. Mas o alívio foi geral. Durante todo aquele dia,
Houve um clima de vitória pairando sobre o hospital. As equipes estavam mais leves, o corredor um pouco mais organizado e até o clima abafado parecia menos sufocante. E nesse cenário ilusório, ninguém percebeu os pequenos sinais de alerta. Ninguém viu que o garoto já não se levantava mais para ir ao banheiro. Ninguém notou que ele estava evitando se movimentar, mesmo quando a dor, supostamente, havia melhorado. Ninguém reparou que ele estava suando frio, mesmo com o ar-condicionado ligado. Naquele final de tarde, fui até o leito dele por instinto. Eu só queria ver com meus próprios olhos como ele estava. Quando cheguei, ele estava com os olhos fechados. A princípio, achei que estivesse dormindo. Mas quando me aproximei, vi os lábios entreabertos, respirando rápido, a testa encharcada de suor, as mãos frias. Toquei em seu ombro. Ele abriu os olhos e sussurrou. Tá voltando. Não era uma dor nova. Era a mesma, mas com mais força. E agora, no lado esquerdo. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, alguém no fundo da sala chamou por mim. Um paciente estava passando mal na triagem. Tive que sair. Mais uma vez, deixei ele esperando. Mais uma vez, silenciosamente, ele começou a piorar. E nós, iludidos por uma falsa melhora, deixamos passar a última chance de agir antes do colapso. Na manhã seguinte, encontrei André irreconhecível. Seu rosto estava inchado, as olheiras ainda mais profundas, e havia uma coloração amarelada ao redor dos olhos. Quando me aproximei, percebi que ele tremia. Seus batimentos estavam acelerados, a respiração curta e rápida, a pressão arterial caindo. A febre que antes inexistia, agora beirava os 39 graus. Ele parecia em colapso. A mãe, em pé ao lado da maca, estava com os olhos marejados. Ela segurava a mão do filho como se aquilo fosse a única coisa impedindo que ele partisse de vez. Ele ficou a noite inteira murmurando coisas que eu não entendi, doutor. Acho que ele está delirando. Toquei seu braço. Estava gelado. Seu abdômen, que antes era apenas sensível, agora estava rígido. Era como se algo dentro dele tivesse virado uma bomba-relógio prestes a explodir. E pela primeira vez, os sinais começaram a gritar o que ele dizia em silêncio há dias. Havia algo muito errado. Corri até o posto de enfermagem e pedi uma reavaliação imediata. Mas ali, mesmo com ele em estado febril e com alteração dos sinais vitais, ainda ouvi de um colega. Isso é ansiedade em crise. Está hiperventilando porque ficou dias preso na cama. Ele já estava melhorando ontem. Não. Ele não estava. Nunca esteve. Nós é que queríamos acreditar nisso. Insisti em novos exames. Refizemos o hemograma. E os resultados assustaram até os mais céticos. Leucócitos lá em cima. Proteína C reativa altíssima. Sinais claros de infecção grave. Pedi uma tomografia. O pedido foi negado inicialmente por falta de indicação clara. Era a burocracia gritando mais alto que a dor. Mas eu não aceitei. Fui direto ao coordenador da cirurgia e pedi que viesse ver o garoto. Quando ele entrou no quarto e viu André encolhido com a barriga endurecida, os lábios pálidos e os olhos vagando de um lado para o outro sem foco, o semblante dele mudou. Ele não disse nada. Apenas pediu para encaminhá-lo imediatamente para o tomógrafo. O exame demorou a sair. Cada minuto parecia uma eternidade. Enquanto esperávamos, André foi levado para a sala de observação intensiva. A mãe segurava a mochila dele contra o peito, como se protegê-la fosse proteger o filho também. Horas depois, o laudo chegou. E, finalmente, tínhamos a resposta. Apendicite. Mas não era uma apendicite comum. A tomografia revelou uma estrutura inflamada do lado direito, o que já seria esperado num caso clássico. Mas havia mais. Havia uma segunda formação apendicular, do lado esquerdo, entre as alças intestinais, com sinais claros de necrose e perfuração. Ele tinha duas estruturas apendiculares, uma má formação congênita extremamente rara, apêndice duplicado. A inflamação do lado direito mascarava a gravidade do lado esquerdo. Os exames anteriores não mostraram nada porque os focos estavam se alternando. A dor que migrava de um lado para o outro,
Os exames inconclusivos, a febre que demorou a subir. Tudo fazia sentido agora. Mas agora era tarde. Ele já estava em choque séptico. Foi levado direto para o centro cirúrgico. O rosto da mãe estava pálido. Eu não conseguia encará-la. Porque a verdade é que ele avisou. A dor avisou. O corpo dele avisou. Fomos nós que não escutamos. A sala cirúrgica foi acionada às pressas. Quando André chegou, já estava semi-inconsciente. Sua pressão despencava, o abdômen distendido, os sinais vitais em colapso. A equipe se organizou com uma velocidade que só vemos nos momentos mais críticos e mais desesperados. Lembro da tensão no olhar de cada membro da cirurgia. Mesmo acostumados com emergências, havia algo diferente naquele caso. Era como se todos nós soubéssemos, sem dizer em voz alta, que estávamos lutando contra o tempo, mas que já tínhamos perdido dias demais. A cirurgia foi longa, mais de 4 horas. Removeram 2 apêndices, um do lado direito, inflamado, mas ainda íntegro. O outro do lado esquerdo estava necrosado, perfurado, com material purulento espalhado pela cavidade abdominal. O diagnóstico confirmado ali, diante dos nossos olhos. Duplicação apendicular tipo B. Uma condição tão rara que muitos médicos jamais verão um único caso ao longo da vida. E nós não só vimos, como quase deixamos passar. Depois da cirurgia, André foi direto para a UTI, entubado, com medicação vasoativa, antibióticos de amplo espectro. Os dias seguintes foram de angústia. Cada manhã, eu chegava ao hospital com o estômago revirado, esperando que ele ainda estivesse lá. E ele estava, lutando. Mesmo depois de tudo, aquele garoto de 17 anos continuava lutando. A mãe dele se manteve firme. Dormia em cadeiras de plástico, tomava café frio, segurava a mão do filho todos os dias e nunca me culpou. Pelo contrário. Um dia, ela me chamou no corredor, me abraçou com força e disse: "Obrigada por não desistir dele, doutor. O senhor acreditou quando ninguém mais acreditava." Aquelas palavras me quebraram por dentro, porque a verdade é que eu demorei a acreditar. Eu vacilei, eu hesitei, e quase perdi ele por isso. Na segunda semana de UTI, André começou a reagir. Primeiro, abriu os olhos. Depois, apertou a mão da mãe. Dias depois, tiraram a sedação, e ele respirou sozinho. Quando o levei para a enfermaria, ele me olhou com um sorriso tímido e disse: "Dessa vez, vocês me escutaram." Fiquei sem palavras. Era como se ele soubesse, o tempo inteiro, que havia algo grave. Como se tivesse aceitado o descaso, mas nunca perdido completamente a esperança de que alguém, em algum momento, olharia de verdade para ele. E no fim, sobreviveu. Com sequelas leves, sim, mas com dignidade. Antes de receber alta, ele me perguntou se poderia estudar medicina. Disse que queria entender por que quase morreu, por que tantos são ignorados e, nas palavras dele, como fazer diferente. Ele sobreviveu, mas não por sorte, por insistência, por persistência, por não se calar. E quando ele saiu pela porta do hospital, dias depois, de cadeira de rodas, com o sol batendo no rosto e o semblante aliviado, eu senti que ele carregava mais do que um corpo em recuperação. Ele carregava a prova de que, às vezes, quem salva uma vida é aquele que não para de dizer: "Ainda está doendo." Até hoje, quando passo pelo corredor onde André costumava ficar internado, sinto um aperto no peito. Às vezes, vejo outro jovem deitado ali, com a mesma expressão de dor silenciosa, e a memória volta como um soco no estômago. O caso dele me ensinou muita coisa. Mas o que mais me marcou não foi o diagnóstico raro, nem a cirurgia de emergência, nem o susto de quase perdê-lo. O que mais me marcou foi a nossa incapacidade de ouvir. A medicina moderna é fascinante. Temos exames sofisticados, protocolos internacionais, inteligência artificial auxiliando diagnósticos. Mas nada disso vale se não escutarmos o essencial, o paciente. André foi desacreditado por dias, rotulado como ansioso, exagerado, mimado. E tudo isso porque os exames não confirmavam o que ele dizia.
como se a dor precisasse de um papel carimbado para ser real. É doloroso admitir, mas muitos de nós, médicos, ainda caem na armadilha da arrogância clínica. Ficamos tão presos a parâmetros e estatísticas que esquecemos que cada corpo é único. Esquecemos que a medicina é, antes de tudo, humana. Quantos pacientes como André são calados por olhares impacientes? Quantos se acostumam a sofrer em silêncio por medo de parecerem difíceis? Quantos morrem sem nunca terem sido levados a sério? Eu demorei a agir. Mesmo com a intuição me alertando, mesmo com todos os sinais subjetivos me cutucando, hesitei. E só não foi tarde demais porque, de alguma forma, ele resistiu. Ele insistiu em continuar sentindo dor. E isso salvou a própria vida. Essa história me ensinou que a dor não precisa ser gritada para ser verdadeira, que o corpo fala, mesmo quando os exames estão mudos, e que ouvir é um ato de humildade e também de coragem. Hoje, sou um médico melhor porque falhei com André, e principalmente porque tive a chance de aprender com essa falha. Quando vejo pacientes com dores sem explicação aparente, já não me apresso em classificar como psicológico. Em vez disso, escuto, observo, pergunto mais uma vez, e, se for preciso, insisto, porque eu sei, com a certeza de quem quase perdeu alguém por descuido coletivo, que a diferença entre viver e morrer pode estar exatamente aí, em não silenciar uma dor só porque ela é incompreendida. E se eu tivesse escutado mais cedo, se tivéssemos investigado além do protocolo, talvez André não tivesse ido tão longe no limite. Mas ele sobreviveu e nos deixou algo que nenhum livro de medicina ensina. A lição de que a dor não precisa provar nada para existir. Ela só precisa ser ouvida. Depois desse caso, nunca mais tratei uma dor como se fosse só um detalhe. Nunca mais olhei para um paciente achando que sabia tudo só porque os exames diziam que estava tudo bem. Porque agora eu sei, nem sempre a dor aparece nos números. Nem sempre a urgência grita. Às vezes ela apenas sussurra e espera que alguém escute. André me ensinou isso. Com seus olhos cansados, seus sussurros contidos e sua insistência silenciosa em continuar sentindo. Hoje, quando um paciente me diz, doutor, tá doendo, eu paro. Eu olho. Eu escuto. Porque aprendi da forma mais difícil que a dor que a gente ignora pode ser exatamente aquela que vai nos mostrar o que ainda não sabemos. E você? Já passou por uma dor que ninguém acreditou? Já sentiu que estava gritando por dentro, enquanto o mundo dizia que era exagero? Conta aqui nos comentários. Talvez sua história ajude alguém que, neste exato momento, esteja tentando não desistir da própria dor. Compartilha esse relato com alguém da área da saúde, ou com quem já sentiu que sua dor foi invisível. Pode ser que essa história salve outras vidas.